Olá, sou Renato Damas do canal do YouTube Bonsai Miyagi GO. Hoje o nosso tema vai ser o que é bonsai e como cuidar. Mas antes disso, assiste nossa vinheta. O que é bonsai? A palavra bonsai, ela significa plantada no vaso ou plantada na bandeja. Para que uma árvore seja chamada de bonsai, ela tem que ter três características. A primeira característica são as folhas. As folhas de um bonsai, elas têm que ser reduzidas, têm que ser pequenas. Existem algumas técnicas que dá para fazer isso com a árvore, porém algumas árvores não conseguem fazer com que as folhas fiquem pequenas. Por exemplo, o pé de jaca. O pé de jaca, até hoje, eu não ouvi falar de alguém que fez a folha ficar pequena para aquela árvore ter uma característica de bonsai. A segunda característica é o tronco. O tronco tem que ser um tronco lenhoso. O que é um tronco lenhoso? O tronco lenhoso é aquele tronco que dá para fazer alguns móveis com ele. Então, esse é o tronco lenhoso. Tem algumas árvores que não têm um tronco lenhoso. Então, essas não dá para fazer bonsai. E a terceira característica é o tamanho. Então o bonsai ele tem que ser pequeno. Existem vários tamanhos de bonsai dentro da arte. Eu vou estar retratando isso em outro vídeo. Vou dar só um exemplo que tem o mami, tem o dai, tem o shorin. Esses são os nomes de tamanhos de bonsai. Eu vou estar retratando isso em um vídeo mais para frente. O segundo tema é os cuidados com o bonsai. O bonsai ele é uma árvore, então necessita de muitos cuidados, principalmente por ser uma árvore em uma bandeja, em um vaso. Na minha opinião, cuidar de um bonsai é difícil, porque o bonsai necessita-se de bastante tempo para rega, para adubação, para cuidar do seu substrato, porque ele é uma planta que está confinada no vaso. Então, para mim, eu considero difícil cuidar de um bonsai. Não é simples e não é fácil. Mas se para você é simples e fácil, deixa seu comentário, tá bom? Você vai assistir vários vídeos das pessoas falando que é fácil, falando que é difícil, mas cada um vai ter a sua opinião em relação a isso, porque isso é subjetivo. Para mim pode ser fácil, para você é difícil, tá? Então, o bonsai, como é uma planta, é uma árvore, ele precisa de sol. No mínimo 3 horas de sol, tá bom? Existem algumas árvores como as coníferas são os pinheiros, necessitam do mínimo 5 horas de sol por dia. Normalmente é sol pleno, sol de manhã até no final do dia. O próximo cuidado é a rega. Para mim é uma das mais importantes, porque como eu disse, e sempre vou repetir isso, porque eu acho isso muito importante, porque a árvore, o bonsai, ele está confinado num vaso, então ele necessita de um cuidado. E a rega é muito importante. Às vezes o seu bonsai, ou o bonsai de alguém que você conhece, de algum amigo, morreu porque deu muita água ou deu nada de água. Então ele pode morrer de excesso ou de falta de água. Então isso é muito importante. Existem duas coisas que pode fazer o seu bonsai perder água. Uma é o sol. O sol é bom porque vai fazer todo aquele processo de fotossíntese da planta, mas ele faz desidratar. Então tem que estar sempre observando, colocando o dedo lá dentro do substrato, vendo se ele está úmido, se ele está molhado ou se ele está muito encharcado. Então tem que ter esse cuidado. Outra coisa que faz ele desidratar é o vento. Então, eu mesmo moro em apartamento, é um local que venta bastante. Então, eu sempre estou olhando o substrato. A minha esposa fica bastante em casa também, ela fica sempre de olho nos meus bonsais, coloca o dedinho dentro da terra. Se vem um vento, às vezes desidrata, ou o sol está muito quente, porque aqui em Goiás o sol aqui é de rachar. Então, sempre está observando. As minhas plantas eu rego mais ou menos de 2 a 3 vezes por dia, dependendo como é que está o clima. O próximo tema é adubação.
Então, como o seu bonsai, a sua árvore, ela é confinada num vaso, ele não tem aonde buscar nutrientes. E o que faz dar nutriente é uma boa adubação. Existem vários tipos de adubo, existem os químicos, os orgânicos. Os meus bonsais eu gosto de adubar com bastante orgânico, porque é mais seguro para mim. Porque o químico, dependendo da quantidade, se a gente errar, pode ter certeza, o seu bonsai vai sofrer e até mesmo morrer por causa disso. Então, opte mais para uma adubação orgânica. Aqui nos meus bonsais eu uso muito uma marca chamada de Thai Gold, que é um adubo orgânico. Eu vou estar fazendo um vídeo explicando um pouquinho sobre esse adubo. Qual que são os seus nutrientes, qual que é a sua capacidade de nutrir a sua planta, o que ele te dá de benefício, tá bom? Então, opte bastante para os adubos orgânicos para a sua planta. E principalmente, um outro cuidado que você tem que ter é com o substrato, com a terra do seu bonsai. Então, tem que ter um substrato adequado para aquele tipo de planta. Então, é muito importante você, para tudo isso que eu falei, você, antes de adquirir uma árvore ou alguma muda, é você pesquisar sobre aquela muda, sobre aquela árvore. Porque cada árvore tem um cuidado específico, uma quantidade de rega, um tipo de substrato que você vai utilizar, às vezes um substrato mais drenante, um substrato que retém mais umidade. Então, é muito importante você pesquisar o que aquela árvore necessita e também ver o seu clima, porque às vezes aquela mesma árvore que você tem aqui em Goiânia ou alguém daqui de Goiás é diferente da mesma árvore de alguém que tem lá em Santa Catarina. Então tem que estar observando isso. Os cuidados é diferente, mesmo sendo da mesma espécie. Isso vai depender do clima que você mora. Por último, a estética do bonsai. Adubar, regar, colocar no sol é bastante importante. Isso vai nutrir a planta. Mas se você não tiver uma estética bacana, não valeu muito tudo isso que você fez. Então tem que sempre estar olhando a poda da sua planta. Dentro da arte do bonsai, sempre tem uma forma específica de fazer essa poda aérea, que é mais ou menos em triângulo. Então, se você vê os bonsais em alguns outros vídeos, em fotos ou até mesmo ao vivo, vai ver que o triângulo ele sempre está presente nas copas das árvores, tá bom? Então, galera, é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, me ajuda, dá um joinha, se inscreva no canal para quem não é inscrito e se tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários, que eu vou estar sempre lendo os comentários e vou estar respondendo, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado.